Iremos recomeçar a leitura de Mãos Estendidas, um livro psicografado por Irene Pacheco Machado, cujo autor é o espírito Luiz Sérgio. Capítulo 4. Fortaleza dos fracos. Fitei cada uma daquelas fisionomias marcadas pelos remorsos e dei graças a Jesus por todas as mãos que me amparam em sua longa estrada que, por mercê de Deus, eu me encontro a caminhar. Se às vezes resvalo com saudades, chegam-me amigos que, com suas forças, incentivam-me a prosseguir. Inácio retirou-se. Desejei cumprimentá-lo, mas não tive condições de me levantar e nem pretendia, de maneira alguma, incorrer em falta. Esperei Antônio convidar-me. Vamos, Luiz Sérgio, até a outra ala. Isto é, se assim o quiseres. Sem responder, seguiu. Para que palavras, quando elas não têm condições de traduzir o que falam os nossos corações? Eu ali era uma poeira entre rochas de equilíbrio e algumas atormentadas, mas consciente da grande chamada de Deus a todos. Recordei-me da parábola de Jesus. Muito os chamados e pouco os escolhidos. Quando ganhamos o jardim, Antônio, muito solícito, perguntou-me: Sentes alguma coisa, amigo? Sim, vontade de ser bom, de falar baixinho, de abraçar a terra e dizer aos que ficaram: a vida é eterna. Os sonhos só morrem para renascerem mais belos e fortes. O espírito jamais se extingue, porque quem o criou não mata. Antônio, o suicida não é um prisioneiro da vida? Nós, Luiz, nos tornamos prisioneiros de nossas fraquezas. Quem busca o próprio extermínio é porque não tem coragem para prosseguir. E no universo todos foram convidados ao progresso. Como deve sofrer alguém que deseja morrer, fugir, tornar-se pó e depois de um ato tão violento contra si mesmo, constatar que seu espírito não foi destruído, apenas o corpo, que até o túmulo o seu ato levou. O pior é não ter o direito de fugir do quadro deprimente que marca a hora do suicídio. Nós que caminhávamos, chegamos à ala onde Antônio propusera levar-me, mandando-me esperar. Entrou, empurrando uma porta que deslizou diante de nós, dando-lhe passagem. Ali fiquei, sozinho com os meus pensamentos, e confesso que, nesse desespero de desejar pensar rápido em muitas coisas ao mesmo tempo, constatei que, assim procedendo, eu estava degustando uma salada bastante indigesta. Sorri comigo mesmo e procurei limpar a mente. Quando me exercitava, uma voz soou aos meus ouvidos. Seja bem-vindo, Luiz Sérgio. Vamos entrar. Cumprimentei o irmão Silas, meio desconcertado, por sentir que ele havia percebido o emaranhado dos meus pensamentos bem terráqueos. Logo na entrada, uma longa escada descortinou-se à nossa frente. Enquanto por ela descíamos, fomos sentindo a mudança de temperatura, e sem me conter, fui me encolhendo como que a proteger-me do frio. O irmão Silas parou e, ao me ver bem encolhidinho, indagou-me: Por que está sentindo frio? Percebi a intenção da pergunta. Parei e confesso que me esforcei bastante para transmitir ao meu corpo, pelo espiritual, o aquecimento de que ele estava necessitando. Não vou dizer que foi fácil. Havia momentos em que temia não suportar. Tão baixa se encontrava a temperatura. Imaginei a geladeira lá de casa e pensei: dentro dela deve estar menos frio do que aqui. Parecia que não chegaríamos nunca, tantos os degraus que tínhamos à frente. Quando encarnados, imaginamos que todos os espíritos voam e ali estávamos tentando vencer os degraus que não eram poucos. Silas carinhosamente enlaçou-me o ombro e nesse gesto recebi uma transfusão de fluidos. Confesso que o baixinho aqui se desprendeu, deslizou, movido pela graça de uma força maior, a vontade de chegar ao fim. O lugar era um pouco cavernoso. Ao chegarmos, pareceu-nos vazio, mas logo percebemos os primeiros ruídos, e tão agudos que Sila me ofereceu protetores para os meus ouvidos. 2 irmãos nos esperavam, um,
o Epitácio e o outro, o Nari. Sejam bem-vindos à Fortaleza dos Fracos. Vamos à cela de Armand. Ele hoje nos parece melhor. Chegamos à cela e, ao abri-la, deparamos com um jovem de seus 26 anos, longas barbas, e sob um catre parecia dormir. Eu a tudo examinava. Apesar do aspecto de cárcere, a limpeza nos abrandava a péssima impressão do local, principalmente por nos encontrarmos na espiritualidade, onde pensávamos que os mortos estivessem soltos nos espaços. Os irmãos aplicaram passes em Armand, que, ao receber os fluidos, conseguiu movimentar seus membros. Não me contive. Por que ele se encontra nesse estado? Ao ser colocado a destra de Silas no conorário do irmão, pude notar uma fumaça preta reveladora da presença de ódio. Era como se ali estivesse à minha frente um transformador, do qual vários fios se desprendessem. À medida que devolviam a lembrança a Armand, uma corrente ganhava vida e esta ligava-se a uma mulher, que nos pareceu tranquila. Quando os fluidos magnéticos tranquilizavam Armand, a corrente era interrompida. Cheguei mais perto, aguçei melhor os sentidos e pude perceber que à minha frente se encontrava um terrível obsessor, perseguidor de antigos desafetos. Um bom tempo ali ficamos, observando a reação daquele espírito de aparência animalesca. Tamanho o seu ódio por tudo. Epitácio banhou o corpo de Armand com luz mesclada de azul e verde, e este parecia ir despertando. Logo Silas projetava à nossa frente as atitudes da jovem senhora, esta bastante influenciada por Armand, ia desfalecendo, cometida de convulsão. No mesmo instante, foi desligada do seu denominador. Antônio se retirou, levando-me com ele. Os outros ficaram. Eles teriam de aplicar remédios na mente doentia daquele estranho espírito. Passei a mão na cabeça, dizendo: Antônio, nunca pensei que houvesse tanto ódio em um ser. Esperamos alguns minutos e nos dirigimos à segunda cela, onde uma mulher, aparentando uns 50 anos, também adormecida, se encontrava. Epitácio segurou-lhe o pulso e ela respirou fundo. À medida que ia recebendo o passe, despertava. Ela, como Armand, atingia sua vítima, que se debatia em convulsões. Como pode alguém daqui dominar um encarnado? E Antônio me responde: Mesmo se encontrando aqui, eles se mantêm unidos através de vários compromissos. E este nosso tratamento é para fazê-los se desligar sem muito sofrimento. Também ali não demoramos. Ao alcançarmos a terceira cela, encontramos como que um animal de tão horripilante que urrava. Não podemos dizer que ele guardava a forma de um ser humano. O seu ódio era tanto que seu corpo espiritual adquiriu a forma de uma fera. Nari se dirigiu para o interior da cela, mandando que nós esperássemos. Com autoridade, fê-lo calar-se. Ele correu, tapando os olhos com o braço, reclamando da luz advinda de Nari. Quando este lhe tocou o coronário, vimos o mesmo processo de ligação. Só que ele comandava muitas mentes encarnadas, terríveis. Assassinos estavam ligados ao seu ódio e à sua vingança. E o pior é que só se desligavam por alguns instantes, como aquele em que ali ficamos orando e trabalhando. Nari fechou a casa mental daquele irmão, e ele, tombando o corpo, adormeceu. Curioso, me encontrava para melhores explicações, mas nem me atrevi a pedi-las. Dada a seriedade do trabalho, como é importante o silêncio. Não sei o tempo que ali ficamos orando e velando pelo sono do nosso irmão. Com carinho eu olhava. Ele, que me causava péssima impressão, com seus caracteres subhumanos, agora dormia como uma criança. Senti vontade de abraçá-lo, de cuidar dele, de demonstrar que era amado e que precisava se ver livre daquele ódio que o fazia aprisionar mentes tão fracas ainda. Ali, velando o sono do irmão, me julgava bem longe do trabalho do grupo. Mas, ao sairmos, Nari me disse: Belo serviço, irmão. Mas eu não fiz? Como não, Luiz Sérgio? Olhaste para aquele irmão com tanto respeito e amor, que fizeste por ele muito mais do que nós.
que todos os dias aqui estamos. No instante em que tu o envolveste com teu amor paternal, uma nova essência germinou naquele coração. E para nós deixaste uma lição. Às vezes temos de fazer de cada ser um filho. Segurei a mão de Nari e nada disse, mas enderecei-me uma prece ao alto. Bendito seja o Senhor por me teres colocado no caminho do amor, onde precisamos abraçar os nossos semelhantes sem nos preocuparmos com o seu grau evolutivo, mas apenas desejando demonstrar aos outros quanto amor temos dentro de nós. E assim acaba mais um episódio. Até a próxima!